tudo bem? Que bom ter você mais uma vez aqui conosco. Sou Paula Montalvão, da Emotion Educação Socioemocional. Hoje estamos com uma convidada super especial, Graciele, a psicóloga, que vai trabalhar conosco. Graciele, seja bem-vinda. Muito obrigada. Estamos todos aqui bem curiosos para conhecer o seu trabalho, para ouvir um pouquinho da sua fala relacionada exatamente sobre o quanto é importante a educação socioemocional dentro da família. O que você pode trazer para nós hoje de construção nessa relação entre pais e filhos, né? E sabendo também que hoje o formato de família não é só papai, mamãe e filhinho. Nós temos avós que cuidam dos netos, que também hoje tem a posição de filhos, né? Sim. E tios também que cuidam dos seus sobrinhos como filhos. Então hoje o formato familiar, o núcleo familiar, ele não é mais composto apenas de papai, mamãe e filhinho. O que você pode contribuir conosco dentro dessa relação? Primeiramente, olá, né? É um prazer estar compartilhando esse momento aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, Paula. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Então, realmente, hoje nós vemos que é muito comum as convivências não serem harmoniosas. E muitas vezes é justamente pela falta das habilidades socioemocionais. Há como se fosse um mito, né, de que as habilidades socioemocionais são inatas. E de fato elas são. Mas o que acontece? Nós precisamos potencializá-las, fortalecê-las, estimulá-las, para que nós possamos conviver de maneira mais harmoniosa, especialmente conosco primeiro. E isso vai com certeza refletir nos nossos pares, nas nossas relações estabelecidas, né? Então, voltado para a questão familiar, os pais, em sua maioria, e eu me coloco também nessa condição, né? Nós não tivemos essa base, essa estrutura socioemocional, não recebemos isso na nossa educação. Verdade. E hoje existe esse movimento, que bom, né? Para estimular e fortalecer as habilidades socioemocionais, para que nós possamos criar, então, para esse futuro que está por vir, seres humanos muito mais fortes emocionalmente, que consigam lidar com as adversidades da vida, que consigam ali ter o domínio mínimo das suas emoções, o que hoje muitas vezes não se aplica. Exatamente. E até mesmo nós, nas condições de pais, né, diante da correria do dia a dia, de tantas informações, diante de tantas circunstâncias, principalmente nesse momento de pandemia, nós vivenciamos o quê? Mais presentes e menos presença. Você Sim. concorda com isso? É uma realidade também, né? Às vezes a culpa de estar ausente e acreditar que talvez um presente vá suprir aquela carência afetiva da criança, mas não há nada que substitua o afeto. E sabendo também que dentro dessa relação, o sim é muito mais presente para a questão da parceria, da amizade com o filho, qual que é a importância do não? O não é uma grande dificuldade muitas vezes nos lares de todos nós, né? Porque o não, ele vem carregado de uma série de comportamentos. Não é simplesmente ali um dizer o não. É tudo que você tem que suportar através daquilo. Então, muitas vezes o não vai ter birra, vai ter choro, vai ter atitudes que te irritam de alguma maneira, porque nós somos todos seres humanos, né? Então, o que acontece? O não é importante e quanto antes nós inserimos ele na vivência com os nossos filhos, melhor. Por quê? Porque o não, ele nos prepara para as frustrações, para as adversidades que nós vamos encontrar ao longo da vida. Porque nós não vamos escutar sim o tempo todo. Muitas vezes na nossa vida nós escutamos às vezes até mais nãos do que sims. Né? E é importante nós sabermos lidar com esse não e não encarar aquilo como algo que é o fim da nossa vida. A gente pode sobressair aquele momento, encontrar o nosso ponto de equilíbrio ali novamente e seguir apesar dele, acreditando que talvez em outro momento nós podemos ter um sim. Né? Então, assim, colocar limites, que é onde a gente estimula o não, estimula a criança a saber esperar, porque também não pode ser tudo a tempo e a hora. Isso dificulta, porque quando a criança sai para a vida, e aí não estou falando da vida adulta não, falo da própria escola,
dos relacionamentos com os amigos, muitas vezes a criança vai deparar com esse não e não vai saber lidar, não tem manejo para lidar com aquela situação. Isso pode nascer e o ideal é que nasça dentro de casa. Bacana a sua fala, amei. Agora eu precisava saber de você, se você pode dar dica pro pessoal sobre técnicas práticas dentro da rotina da família para desenvolver as habilidades socioemocionais. Sim, inicialmente a primeira técnica, eu vou chamar de técnica, mas é uma coisa que deveria ali permear o nosso dia a dia, é o diálogo, né? Acima de qualquer técnica, acima de qualquer conhecimento teórico, dialogue com seu filho, conheça seu filho, passe a compreender o momento que ele está com determinada emoção que faz parte ali do seu dia a dia e talvez você não se atentou ainda, porque conhecendo o seu filho, com certeza vai ser muito mais fácil. Qualquer técnica vai ser mais fácil se você conhecer o seu filho. Então dialogue, compreenda, procure ouvir, porque a criança tem necessidade, adolescente, todos nós, né? Temos a necessidade de ser ouvidos. Então ouça, compreenda num momento ali que talvez a sua criança está numa birra, num momento de raiva, né? De ira, porque acontece com todos nós, né? Então dialogue. Outra coisa, proponha com a sua criança, discuta com a sua criança ali, combinem entre vocês momentos juntos. Então, assistir um filme, fazer uma caminhada, fazer uma brincadeira todos os dias ao fim do dia, ler um livro, são técnicas que vão te aproximar do seu filho, fortalecer os vínculos entre vocês e assim você vai estar cada vez mais próximo, cada vez compreender melhor a emoção que seu filho sente naquele momento. Porque o principal pilar para a gente entender as nossas emoções é conhecê-las. Então, denomine, pergunte ao seu filho o que você sente agora. E se ele disser é raiva, não coíba. Porque às vezes a gente fala, é feio sentir raiva. Sentir raiva não é feio. Às vezes é feio o que a gente faz através daquela emoção. Então, sentir raiva, sentir qualquer emoção que seu filho denomine, procure não coibir ele de sentir aquela emoção, é natural. Então, procure falar. Então, o que a gente pode fazer através disso? Vamos ver o que você pode fazer para passar essa raiva? Vamos estourar um balão ou 10 balões e estourá-los até você sentir que a raiva foi embora? Então, procure ali estratégias que vão funcionar na sua casa, que vão funcionar na sua realidade. Porque às vezes uma técnica vai funcionar muito bem na minha casa, né, Paula? Exatamente. E às vezes na sua não vai, ou às vezes na sua não vai. Então, procure dentro da sua realidade o que funciona. E tudo vai funcionar principalmente através do diálogo. Primeiramente, dialogue, conheça seu filho, escute. E através disso vocês vão construir juntos. Ótimo. Então, pessoal, essa fala ela é muito importante, até porque nós estamos muito acostumados a aplicar sempre castigo, punição, né, em nossos filhos, porque foi como nós aprendemos. Nossos pais também aprenderam e replicaram. E estamos vivendo um momento novo. E a partir disso é chamado-se de disciplina positiva, como autores como a Jenny Nelson, que desenvolve práticas, né, dentro do dia a dia, onde, por exemplo, o cantinho do pensamento já não existe mais. Não existe. Né, porque até mesmo achei interessante numa leitura dizendo o seguinte, que quando a gente coloca a criança de castigo, a fala que a gente deixa para o nosso filho é: você não está atendendo às minhas expectativas. Então, quando você não atende às minhas expectativas, você deve ser punido. E aí, como a criança entende isso? Entende que ela não é amada, ela se sente culpada, com vergonha, pode então desenvolver uma introspecção, né, nas suas emoções, na hora de identificar a emoção que ela tem e de verbalizar isso, concorda? Sim, plenamente, perfeita essa sua fala. E partindo desse princípio, o hoje está sendo aplicado mais o cantinho da calma. É isso. O cantinho da calma eu acho maravilhoso. Eu apliquei lá em casa. A gente tem então uma cabaninha, né, que colocava bolinhas. E aí agora a gente pôs um cobertorzinho bem macio, almofadas, brinquedos, livros. Então, quando ela está com raiva, né, é importante, como você falou, eu amei a sua posição diante da emoção da raiva, porque a raiva ela realmente tem que ser validada. Nós sentimos raiva. Claro.
né? A raiva, então, tem que ser validada, a tristeza tem que ser validada, a ansiedade tem que ser validada, todas as emoções, sendo elas positivas ou aquelas mesmas que traz um pouco um desconforto, talvez. Isso, né? Então, o que proporciona? A criança se sente respeitada, poxa, tá validando a minha emoção. E a partir desse princípio, você pode convidá-la aí pro cantinho da calma, que ela mesma pode criar um nome, ela pode criar o local, o ambiente que ela quiser. E aquele cantinho da calma não serve só para criança não, você sabe disso, né? É verdade. É verdade, serve para qualquer um, inclusive para você, para nós, né? Exatamente, porque quando a gente também tá com essas emoções que nos destroem, né, por dentro, que faz a gente se sentir muito mal, vale você parar para identificar o que levou aquilo, como se comportar da melhor maneira. E a partir desse princípio, o cantinho da calma, ela proposiciona dessa forma. E o que é melhor? Da forma que eu vejo, você ainda pode ajudar a criança a pensar como que ela pode resolver o problema dela. Sim. Desenvolvendo a autonomia. Perfeito. E normalmente o castigo, ou o cantinho do pensamento famoso, né? O que acontece? Tudo que a criança vai fazer naquele cantinho do pensamento é não pensar. Ela vai pensar em tudo. O que eu vou fazer quando eu sair daqui? Ai, que chato que tá isso aqui, não aguento mais, será que já tá acabando o tempo? Ela vai pensar em tudo, menos no que de fato ela viveu e poderia produzir através daquilo. Porque todas as emoções podem nos trazer algo positivo, mesmo as emoções que talvez nós não julgamos como positivas, né? Então criar um cantinho, como a Paula falou, um cantinho da calma, é maravilhosa essa técnica, ou um cantinho criativo, né? Como a Paula falou, vocês denominem aí o termo que acharem melhor, mais adequado na realidade de vocês. O espaço do Naruto, o espaço das princesas. E quando você deixa a criança ter essa autonomia de escolher, inclusive o nome daquele local que ela vai, quando talvez ela tenha um comportamento que não foi assertivo, é justamente que ela vai lá e lá vai trazer um conforto para ela. Por quê? Quando a gente não está se sentindo bem, o que a gente quer é um lugar, um abrigo que nos acolha, um lugar onde nós nos sintamos seguros. Então a criança se sentindo segura naquele espaço que ela te ajudou a construir, que ela te ajudou a nomear, com certeza ela vai ter um conforto, ela vai ter um acolhimento, algo que cantinho do pensamento nenhum vai poder possibilitar. Então fica aí um pouquinho das nossas dicas para vocês, pais, que estão aí cuidando dos seus filhos na quarentena. Sabemos que as emoções ficam afloradas, né? Sim. Mas é importante que o abraço, o afeto, a paciência, ela só é desenvolvida se você permitir, tá certo? Então, se você se permitir, no seu cantinho da calma, ter essa paciência, você vai saber lidar muito melhor com os problemas que estão dentro de casa e que possam surgir também como imprevisto, porque nos dias de hoje a gente só tem recebido praticamente muitas notícias negativas, né? Mas de qualquer forma a gente não pode nos entregar a elas. Entrar nessa vibração, né? Nós estamos vivendo momentos muito desafiantes, né? Extremamente assim, exaustivos até emocionalmente, inclusive, e nós não podemos entrar nessa vibração. O importante é que a gente procure, claro, estar a par das informações, de como que está sendo, de como que está acontecendo, mas procurar bloquear dentro de nós esse tipo de emoção que essas informações muitas vezes nos causam. É difícil, mas é possível. E como é possível? Pensa um pouquinho, vai pro meio da natureza, num parque, vai viver um momento só de apreciação da natureza, daquele momento. Procure fotos de viagens que talvez te tragam boas lembranças, uma viagem que você gostou muito, compartilhe ali esse momento de voltar àquela situação com seus familiares. Exato. Tudo isso vai te trazer ali calma, vai te trazer aconchego, vai te lembrar emoções positivas que você teve naquele momento. Com certeza vai ser muito bom. Graciela, quero agradecer pela sua presença em nosso canal, o quanto você compartilhou dos seus conhecimentos conosco, né, com a família que está ali do outro lado. E se você tiver alguma dúvida, tá certo? Ficou alguma pauta que você gostaria que nós viéssemos abordar? Escreve aqui embaixo.
Com certeza atenderemos a sua solicitação e responderemos a qualquer pergunta que você tiver a respeito do nosso trabalho ou até mesmo dos temas que nós abordamos. Obrigada e até a próxima!